Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais um programa Recado do Coração de Deus. Eu sou o pastor Leonardo e eu tenho um imenso prazer de passar aí 10 minutinhos com todos vocês para que nós possamos crescer no entendimento, crescer no conhecimento do nosso Deus, aprendendo com Ele a cada dia. Eu tenho sempre dito que com Deus as aulas elas são diárias. A cada dia o Senhor tem um pão que nos alimenta, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, um pão que nos dá entendimento. E eu quero aqui hoje compartilhar com vocês aqui uma pergunta que foi feita aqui à produção do nosso programa. A pergunta da Helena Gomes, da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, e a Helena, ela pergunta o seguinte: como lançar a nossa ansiedade no Senhor? Olha, eu tenho percebido que o ser humano anda muito ansioso, mas é importante a gente entender o que causa a ansiedade. Eu quero começar aqui lendo um texto de Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 25. Mateus 6, versículo 25 diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Olha, o mundo hoje vive muito ansioso pelo excesso de expectativa que a pessoa coloca sobre ela mesma. Sabe, as demandas da vida, elas vão causando ansiedade, porque a pessoa ela vai se cobrando e nem sempre o ser humano consegue alcançar as expectativas. Hoje, com esse mundo que nós vivemos, a gente fica se cobrando, a gente quer sempre o melhor, sempre o melhor. E essa demanda por aquilo que se diz ser o melhor acaba causando ansiedade. O medo que a gente tanto tem vivido nos últimos dias, o medo causa ansiedade. É o medo da violência, é o medo de ter um filho nas drogas, é o medo, às vezes, de uma mãe, de ter uma filha adolescente que, às vezes, engravida de forma precoce, como eu já conversei com várias mães que têm esse tipo de preocupação. É aquele chefe de família que tem o medo de perder o emprego e se vê numa situação difícil sem conseguir sustentar a família. O medo causa ansiedade. E hoje as pessoas andam com medo, como eu disse, da violência, da questão econômica, da relação com os filhos. São medos, e todos esses medos causam ansiedade. Então não basta apenas lançar sobre o Senhor as ansiedades, é necessário que elas sejam tratadas na sua raiz. Jesus começa assim no versículo 25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. E você, mas como pastor eu não vou me preocupar com a vida? Como não? É a expectativa que você deposita. Sabe, a gente olha para a propaganda na televisão e a gente acha que tem que ter aquele aparelho de última geração. Aí fica naquela ansiedade, eu preciso comprar isso, mas para que eu compre isso, eu preciso trabalhar mais, eu preciso trabalhar em 2 empregos. Então você vê uma propaganda na televisão e às vezes seu filho pede uma coisa e você fica naquela ansiedade, porque o seu dinheiro não dá, o seu orçamento não cabe, mas você tem que dar, ou pelo menos você acha que tem a obrigação de dar aquele presente ao seu filho. Sabe, são ansiedades que a vida vai nos impondo. Mas por quê? Porque nós abraçamos essa ideia do mundo, de que temos que ter cada vez mais, cada vez melhor. A pessoa se cobra. Quantas vezes já não conversei com irmãs da igreja, que diziam o seguinte: pastor, isso é fato real, eu estou com medo de perder o meu marido. E eu perguntava, por quê? Não, pastor, porque eu estou acima do peso e não consigo emagrecer, e lá no trabalho tem várias moças lá que são mais bonitas do que eu estou com medo de perder o meu marido.
Quantas vezes já não atendi pessoas assim? E ela fica na ansiedade de querer perder peso, de querer emagrecer e começa a fazer dietas loucas, a fazer restrições alimentares, começa a tomar remédio daqui e dali e se torna uma pessoa ansiosa e, ao contrário, acaba engordando ainda mais. É a ditadura da beleza. É aquela coisa que a mulher, ela vê na televisão, uma modelo lá, magrinha, e ela acha que tem que ser assim. E se o biotipo dela não permite, aquilo gera uma ansiedade. Por quê? Porque ela tem expectativas excessivas. Então esse mundo acaba tentando nos impor um padrão de beleza, um padrão de consumo, que nem sempre as pessoas conseguem atingir esse padrão. E isso faz com que elas fiquem ansiosas a cada dia. Olha, eu poderia passar aqui bastante tempo falando sobre isso. Mas eu quero fazer com que vocês entendam que a ansiedade, ela está diretamente associada a um excesso de expectativa que a pessoa coloca sobre ela mesma. Ela fica se cobrando para ser de um jeito, ela fica se cobrando em ter alguma coisa. E ao não conseguir, a ansiedade, ela toma conta. Vamos ler um pouquinho mais da Bíblia? Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com os que você tem. Vamos ler de novo? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Às vezes esse amor ao dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, é necessário, o dinheiro a tudo atende, mas o que é o amor? Amor é aquilo que você se dedica, é aquilo que você deposita toda a tua esperança, todas as tuas forças. E às vezes a pessoa, ela ama o dinheiro sem saber. E esse amor ao dinheiro, para que ela tenha não apenas o dinheiro, mas tudo aquilo que o dinheiro pode lhe proporcionar, causa uma ansiedade. Então, uma outra dica aqui que ele fala, contentem-se com o que vocês têm. Sabe uma forma que você tem de combater a ansiedade? É ser grato a Deus por aquilo que você tem. Às vezes nós queremos tantas coisas na vida, mas não somos gratos a Deus por aquilo que já temos. Quando você tem uma vida de gratidão, quando você agradece a Deus por aquilo que tem, por aquilo que Ele já te deu, quando você se contenta com aquilo que possui e é grato a Deus, esta gratidão, ela vai esvaziar a ansiedade de dentro de você. Guarde isso em seu coração. Combata a ansiedade com a gratidão. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro aqui pela vida dessas pessoas que muitas delas talvez estão ansiosas, inquietas, por ser alguma coisa, Pai. Mas o Senhor é que nos basta, o Senhor é que é importante. Obrigado por aquilo que temos, por aquilo que o Senhor nos permite ter. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Amém e graças a Deus. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima semana com mais um Recado do Coração. Até lá!